carta de Tito, o Emanuel vai pôr no telão também, especialmente aos visitantes, né, para que vocês entendam. Eu costumo pregar em série, né? O que eu chamo de série? A gente pega um assunto da Bíblia e trata ele durante algumas semanas. Eu sempre gosto de usar esse exemplo em que é como um quebra-cabeça, né? Nenhum assunto da Bíblia, ainda que eu pregasse 3 horas direto aqui, a gente conseguiria esgotar todo o assunto, né? Então eu gosto de pregar em séries, porque aí a gente pega um assunto da Bíblia e vai tratando ele durante a semana, aos poucos ali, né? Senão também a gente dá aquela sensação de quando a gente come com oi gordo, né? Que a gente fica assim, poxa, não devia ter comido, né? E a comida que às vezes é deliciosa, deveria ser deliciosa, pesa demais e a gente fala, poxa, arrependi de ter comido. E eu penso que pode ser assim, às vezes eu posso encher vocês de informação durante 3 horas aqui e às vezes você pode sair naquela sensação do tipo assim, né? Não entendi nada, ou o que ele falou no começo eu já perdi. Então eu gosto de trabalhar em séries, porque aí a gente vai dedicando cada domingo falando um pouquinho de cada assunto. E dessa vez a gente está falando um pouco, fazendo diferente. Não estamos pegando um assunto e tratando em várias passagens da Bíblia, mas eu decidi pegar uma das menores cartas da Bíblia, que é a de Tito, tem apenas 3 capítulos, e tratar versículo por versículo dela. Hoje é a 6ª pregação dessa série. A gente pegou a carta de Tito e vem lendo ela semana após semana, e eu venho pregando em grupos de versículos. Hoje a pregação é no versículo 15 do capítulo 2 e os versos 1, 2 e 3 do capítulo 3. Lembrando que, como eu disse, é como se fosse um quebra-cabeça, então algumas coisas talvez você não entenda, é porque nós temos como pano de fundo as últimas 5 pregações, né? E aproveitando e lembrando disso, elas se encontram tanto no meu Facebook, quanto no YouTube, quanto também no Spotify, se você é ligado nessa rede social, onde você pode ouvir o áudio, pode ir para a academia. Então, se você quiser se interessar por ouvir ou se perdeu alguma semana, vai estar nessas 3 redes sociais que você pode pegar com a gente no final para estar ouvindo, e aí você pega as outras peças do quebra-cabeça para estar compreendendo. Então, hoje é a 6ª pregação. Vamos ler então Tito capítulo 2, verso 15, e eu já vou continuar lendo o capítulo 3, versos 1 até o 3. Diz assim: ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também, no passado, éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, eis a Tua palavra, fale aos nossos corações, continue falando aos nossos corações através da carta de Tito, continua nos transformando por meio da Tua palavra, para que possamos ter vidas piedosas para a glória do Senhor e também para que a gente possa servir desta forma também as pessoas ao nosso redor, que vivamos uma vida de piedade e santidade para a glória do Senhor. Como eu disse, a gente vem tratando dos últimos versos, e nesse verso 15, é por isso que o verso 15 começa dizendo, né? Ensine estas coisas. Quais coisas? As coisas que ele havia tratado anteriormente, para especialmente ajudar os visitantes. Nos versos anteriores, o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, Paulo era um apóstolo, Tito era um dos jovens líderes dele, que ele havia deixado numa ilha chamada Creta, e o papel de Tito, que era um pastor, um jovem pastor, era pôr em ordem as coisas que faltavam nas igrejas. É como essa igreja tem 5 anos apenas, então tem coisas que a gente ainda está pondo em ordem, o que é natural, né? E a missão de Tito nas igrejas da ilha de Creta era organizar as coisas que faltavam. Então, Paulo vem dando, através dessa carta, orientações para Tito,
para poder organizar a igreja. Então ele já falou para Tito sobre como uma das coisas que tinha que ser organizada era constituir os pastores, né? Escolher os pastores para liderar as igrejas, porque Tito não ficou na ilha. Depois de cumprir a sua missão, ele foi para Dalmácia para resolver, para uma outra cidade resolver os problemas lá também. E uma das coisas era constituir os pastores. E aí Paulo, nos versos anteriores, no capítulo 1 que nós lemos, Paulo dá as orientações a respeito de como devem ser esses pastores, pastores íntegros, sérios, de bom testemunho, e nós vimos isso no capítulo 1. Paulo também instrui sobre como lidar com os falsos líderes, porque desde o início da igreja, infelizmente, existem falsos pastores, falsos mestres, falsos cristãos no meio da igreja, que acabam gerando problemas, difamando a igreja e causando desde o início da igreja os problemas de decepção, os grandes problemas que os pastores têm que lidar dentro da igreja. Depois Paulo, no capítulo 2, no início, ele vai tratar sobre como que Deus espera que não só os pastores, mas todos os cristãos tenham uma vida piedosa, uma vida de santidade, como a gente diz hoje, ou como a gente diz nas igrejas, uma vida de bom testemunho, né? E ele fala que os idosos, os jovens, todos na igreja, sem exceção, devem ter vidas piedosas. E na última pregação que vimos a semana passada, ele dá um motivo. O motivo de se esperar a vida piedosa, vida santa, vida de bom testemunho de todos na igreja, a começar do pastor, mas de todos, é o fato de que Deus manifestou a sua graça. É o fato de que Deus enviou Jesus. E nele ter enviado Jesus, ele alcança pessoas com a sua graça. E uma graça que a gente viu semana passada, não é uma graça inativa, passiva, que é apenas simbólico. Não, Jesus mora em mim. Mas e a sua vida? Não, continua a mesma coisa, só que agora eu tenho Jesus no coração. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim, fulano é bom, só falta Jesus. Ainda tem, hoje em dia, inclusive, tem gente que canta músicas que diz assim, Jesus é um pingente, que não sei o que, não sei o que. Tem pessoas que consideram Jesus um pingente, ou seja, só um detalhe. Assim como a minha chave ali tem um chaveiro do Batman, para muitas pessoas Jesus é só um pingente, é só um detalhe na vida dele. E não, nós vimos na última pregação que Jesus, a graça de Jesus, quando nos alcança, ela nos transforma por inteiro e de forma completa. É claro que não é num estalar de dedo, não é de uma hora para outra, é um processo que a Bíblia chama de santificação, mas Jesus nos transforma, e é isso que vimos a semana passada. É impossível Jesus de fato entrar na vida de alguém e ela continuar do mesmo jeito. Como eu disse a semana passada, a gente vai até Jesus do jeito que a gente está, podre, pecador, sabe? O pior tipo desses que é para esses que Jesus veio, né? Jesus não veio para quem já é santo, Jesus veio para pecadores. Então a gente vai até Ele com os nossos pecados e inclusive lança sobre Ele, porque inclusive Ele levou na cruz os nossos pecados. Mas uma vez que Ele entra na nossa vida, Ele começa a transformar ela. A literalmente, poderíamos dizer, virar ela de ponta cabeça. A mudar, como a gente costuma dizer, da água para o vinho. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa conversando comigo a respeito de uma outra pessoa e dizendo, fulano mudou da água para o vinho, né? Que legal, que não sei o quê. Porque de fato é assim, quando a gente encontra Jesus, é um processo, mas começa uma mudança que aos olhos daqueles que nos conheciam antes é da água para o vinho. Então, Paulo vem no verso 15 e diz para Tito, olha, ensina tudo isso. Tudo isso que eu acabei de resumir, ensina essas coisas para a igreja. E aí ele continua dizendo, também exorte e repreenda com toda autoridade. Eu quero falar um pouco sobre este ponto. Como eu disse, Tito era um pastor. E a sua missão não só era pastorear, como treinar os pastores que iriam ficar nas igrejas da ilha de Creta. E olha o que Paulo está dizendo para Tito. Tudo isso que eu estou te instruindo, você vai ensinar para a igreja. E aí Paulo diz assim para ele, exorte e repreenda. Exorte e repreenda com toda a autoridade. A autoridade, um pastor de uma igreja, ou os pastores de uma igreja, eles têm uma certa autoridade sobre a igreja. E eu quero falar sobre isso de forma breve. Porém, tem pessoas que quando você fala que o pastor tem autoridade, ele já arrepia todo, ele já põe 20 pés para trás, já vem com um papo estranho, né? Porque
E eu entendo, tá? Hoje em dia a gente tem visto muitos abusos no meio da igreja, que faz com que as pessoas, quando ouvem a palavra autoridade assimilada a pastor, já arrepia todo. E eu entendo, eu passei por situações assim. Só que esse assunto da autoridade do pastor é um dos mais distorcidos da Bíblia. E aqui, assim como tudo no Brasil, né? No Brasil a gente é um povo polarizado, né? Para nós ou é 8 ou é 80, né? Ou é direita ou é esquerda, ou é A ou é B, né? Nós no Brasil a gente é assim. E nesses assuntos, principalmente quando distorce algumas coisas da Bíblia, a gente também trata dessa forma. E como que o assunto da autoridade do pastor na igreja, ele é distorcido? De duas formas também, e desses dois extremos, né? Ou ela é distorcida no sentido de que o pastor, ele se acha na autoridade de Jesus. E aí ele se acha dono da igreja, ele se acha dono da vida das pessoas da igreja, a ponto de abusar dessa autoridade. Infelizmente no Brasil nós temos muito disso, infelizmente. Nós temos até na nossa cidade casos assim. De o pastor que se acha dono da igreja, dono dos membros da igreja. Tem casos, tem contexto de igreja em que você não pode viajar sem pedir permissão para o pastor. E se ele não te autorizar e você for, você está em desobediência. Se aconteceu alguma coisa lá, não diga que eu não avisei. Eu já conversei com pessoas que não saem da igreja onde congregam, mesmo sabendo dos sérios problemas que a igreja tem, porque ela acha que ela não pode deixar a cobertura espiritual do pastor. Esse é um extremo de abuso, onde o pastor se acha dono da igreja. Isso é errado, amém? Isso é uma distorção, não é dessa autoridade que a Bíblia diz que o pastor tem. Mas de um outro lado, e até de certa forma como reação desse extremo oposto, nós temos o outro lado também crescendo no Brasil, que é o lado que normalmente a gente chama dos desigrejados, que são aqueles que agora, porque talvez um dia foram abusados por uma autoridade, por um pastor, eles agora acham que pastor não tem autoridade nenhuma. Eu não devo satisfação a pastor, eu não tenho que ouvir pastor, eu não tenho que congregar em igreja, porque sentar para ouvir pastor, eu não devo nada. Olha, às vezes a gente fala, né, conversa com o pastor, procura o pastor, pede um conselho. Não, que pastor? Pastor para mim é só Jesus. Ou seja, é o outro extremo oposto em que as pessoas hoje em dia, muitas acham que pastor não tem autoridade nenhuma. Do tipo assim, fala aí, se eu gostar bem, se eu não gostar, amém, mas não vem dar palpite na minha vida não. Então, é esses dois extremos opostos que a gente tem hoje no Brasil, de pessoas que tratam a autoridade do pastor. E o que eu quero pontuar aqui? É que Paulo diz para Tito, exorte, repreenda com toda a autoridade. O pastor tem sim, irmãos, uma certa autoridade sobre a igreja. Mas qual que é o ponto que eu quero esclarecer hoje? De onde vem a autoridade do pastor? Ou como que funciona essa autoridade que o pastor tem na igreja? Bom, na carta de Tito nós vimos de onde vem a autoridade do pastor. No capítulo 1, verso 9, Paulo falando sobre o pastor que deve ser constituído na igreja, Paulo diz assim sobre o pastor: o pastor deve ser um homem apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. No capítulo 2, verso 1, ele diz assim: mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Essa é daqui que vem a autoridade do pastor. A autoridade do pastor vem da sã doutrina. A autoridade do pastor vem da palavra. O que eu quero dizer? Você viu que em toda a carta, Paulo está dizendo para Tito ensinar a igreja, exortar a igreja, repreender a igreja com toda a autoridade, mas essa é uma autoridade que o pastor tem desde que o que ele fala esteja de acordo com o quê? Com a sã doutrina, com a palavra, com a Bíblia. Em outras palavras, eu tenho uma certa autoridade sobre a igreja como pastor, mas não é uma autoridade que eu tenho por mim mesmo, ou porque simplesmente eu sou pastor. Não é porque eu agora sou pastor, tenho um título de pastor, então eu tenho autoridade, eu que mando. Não. Se eu tenho autoridade, se eu exerço uma autoridade, é uma autoridade que ela está intimamente fundamentada a eu ser fiel à Bíblia, a eu saber ensinar vocês, exortar vocês e até, se for o caso, repreender de acordo com a sã doutrina. Em outras palavras, eu não tenho autoridade simplesmente porque eu sou pastor. A autoridade, se eu tiver, ela é baseada na Bíblia.
A autoridade do pastor é quando ele está ensinando a igreja, exortando a igreja, repreendendo até a igreja, corrigindo a igreja, desde que seja baseado e centrado aonde? Na palavra. Por isso que um dos meus pregadores favoritos, ele diz o seguinte, que quando você ouve um pregador na frente, no púlpito pregando, tem uma coisa que é fundamental e que essa decisão vai decidir todo o resto. Ele diz assim, você que está aí ouvindo, você tem que fazer a seguinte pergunta: o que ele está me falando, eu consigo enxergar isso claramente na Bíblia? Está na Bíblia de forma clara ou é uma distorção? Porque, e aí ele diz assim, se o que eu falar, durante todo o meu tempo para falar, você conseguir enxergar na passagem bíblica, se ao ler a Bíblia e falar do que a Bíblia diz, se você consegue, ao ler a sua Bíblia ou a conferir em casa, ver e dizer, não, o que ele falou é o que está aqui. O que ele disse é apenas, vamos dizer assim, outras formas de dizer o que está escrito, mas o que ele falou está certinho com o que está escrito. Então você deve me ouvir. Então aí eu tenho uma certa autoridade enquanto eu estou falando. E aí ele diz o seguinte, e aí a única opção que os cristãos têm é, eu devo me conformar com essa palavra. Agora, se ao me ouvir você diz assim, opa, mas não é bem isso que está escrito aqui não. Opa, mas eu acho que você distorceu um pouco aqui. Opa, eu acho que não é bem isso não. E isso, infelizmente, irmão, tem muitas coisas disso por aí. De distorções da Bíblia. Se eu distorço a Bíblia, se o que eu falo aqui você não consegue encontrar na Bíblia, então você deve descartar. Então você não precisa nem mesmo me ouvir, porque aí eu não tenho autoridade. Porque a autoridade, como pastor, seja na hora da pregação, ou enquanto eu estiver te aconselhando, ou até mesmo conversando, ela deve vir do fato de eu ser fiel à palavra de Deus. Portanto, ainda que alguém que se diga pastor, diga algo para você que você não consegue encontrar na Bíblia, você simplesmente deixa entrar aqui, sair aqui, vá para sua casa sem medo nenhum. Porque independente do que ele tenha falado, se não é centrado na Bíblia, você pode descartar. E não precisa nem ficar com medo. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você já viu por aí, ou já ouviu falar, vou usar esse exemplo de novo, de pessoas que às vezes decidem sair de uma igreja por não concordar com algumas coisas e ver claramente que está contra a Bíblia, e o pastor diz assim, se você sair daqui, sua vida não vai dar certo, e parará, você não tem a minha bênção e tudo mais. Esses abusos, deixa eu te dizer, como eu disse, tem pessoas que ficam apavoradas com isso. Ou elas não saem, continuam lá, por medo, ou sai e vive o resto da vida traumatizado, e aí se alguma coisa dá errada na vida dela, como eu também conheço pessoas assim, ela diz, está vendo? É porque eu saí da igreja. Uma vez eu ouvi isso de uma cliente da minha esposa, ela dizendo assim, eu não saio da igreja que eu congrego, apesar de saber dos problemas, porque uma vez eu tentei sair, quando eu saí, tudo deu errado na minha vida, e aí eu voltei na hora. Irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade. Saia sem medo, não me ouça, descarte o que eu falar, ou que qualquer outro que se diz pastor falar, se o que ele fala, ensina ou exorta não está de acordo com a Bíblia. Porque essa é a autoridade que o pastor tem. Uma autoridade que não é dele por si próprio, mas vem da palavra. Tanto que se eu ensinar a Bíblia corretamente para você, você tem que me ouvir. Amém? Tanto que Paulo vai dizer que ninguém despreze você. Se é um pastor bíblico, irmãos, você precisa ouvi-lo, ouça o que ele está falando, ouça a pregação, leve ela a sério, que ela mude a sua vida. Agora, se eu começar a ensinar você sobre vida financeira, sobre no que investir, sobre qual cor você pinta a sua casa, e eu estou usando um exemplo bobo para você entender, sabe, se eu começar a dar pitaco em outras coisas, simplesmente ignore. A menos que de fato você veja que é algo bom, né? Mas você tem total liberdade, porque você não precisa me ouvir em tudo. O que você precisa me ouvir é no que diz respeito à palavra de Deus. Quantos me entendem nessa manhã? Diz amém. Ele continua dizendo então agora no capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Os próximos versos que nós vamos ler no capítulo 3 agora, Paulo vai falar sobre a piedade, né? Sobre a vida de piedade nos relacionamentos. Esse é o tema da pregação, piedade nos relacionamentos. Porque ele agora vai falar sobre como que um cristão piedoso, que tem a vida transformada, como ele disse nos últimos versos, se relaciona. Em outras palavras, quando a graça de Deus alcança a sua vida e te transforma,
ela não muda apenas o seu caráter, quem você é, mas ela muda também a forma que você se relaciona com as pessoas ao seu redor, com as pessoas na sociedade. E é disso que ele vai falar nos próximos versos. E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes. Sujeição e obediência às autoridades governamentais. Às autoridades, aos governantes. Paulo agora vai falar sobre como o cristão deve se relacionar com a política, com os governadores, com os políticos. Paulo está dizendo que o cristão verdadeiro, ele deve se submeter e obedecer aos governantes, às autoridades públicas. E esse assunto, irmãos, Paulo não trata só aqui em Tito. Paulo fala disso em Romanos capítulo 13, Paulo fala disso na sua carta a Timóteo, e o apóstolo Pedro também fala disso na sua primeira carta, no capítulo 2, sobre como os cristãos devem obedecer às autoridades, aos governantes da vida civil da sociedade. E talvez você diga: nossa, mas isso é importante? Deixa eu te dizer, óbvio que é importante. Não só era importante naquela época, porque, por exemplo, naquela época, no início da igreja, a gente sabe pela história que a maioria dos governantes era contra o cristianismo. Os governos, especialmente de Roma, para quem Paulo escreve, para quem Pedro escreve, os governantes eram contra o cristianismo. Quando Pedro escreve na sua carta que os cristãos deviam obedecer às autoridades públicas, o imperador de Roma era Nero, um homem que um tempo depois matou muitos cristãos, porque a história diz que ele põe fogo na cidade de Roma, ele mesmo põe fogo, só que aí ele vai e culpa os cristãos. E como todo mundo achou que eram os cristãos que tinham feito, eles começam a matar cristãos, colocando eles numa estaca e pondo fogo neles para iluminar a cidade, com os cristãos pegando fogo. É nesse império que Pedro manda os cristãos obedecer. Porque mesmo as autoridades da época sendo contra o cristianismo e até perseguindo os cristãos, é aí que a nossa tentação de ser desobediente e rebelde é muito fácil. E talvez você diga: mas isso é importante. Na cidade, na ilha de Creta, alguns estudiosos dizem, inclusive tem um que cita uma escrita de alguém da ilha de Creta, em que ele diz que lá na ilha de Creta, as pessoas, de modo geral, eles tinham uma tendência à rebeldia civil contra as políticas, porque eles exaltavam muito a liberdade. Então, qualquer coisinha que ameaçava a liberdade deles, eles já queriam ir contra as autoridades. Irmãos, por isso que Paulo talvez escreve para Tito dizendo: olha, manda eles se sujeitarem aos governantes. Porque nós temos por natureza, irmãos, uma rebeldia contra toda e qualquer autoridade. Não só autoridade governamental, política, mas nós temos essa tendência à rebeldia. E em toda a história isso foi verdade. E hoje não é diferente. Eu poderia dizer para vocês a importância desses versos para nós hoje, porque hoje não é diferente. Quem se lembra do que aconteceu o 8 de janeiro do ano passado? Do ano passado ou desse ano? Não, desse ano, né? Quem se lembra do que aconteceu o 8 de janeiro? O famoso 8 de janeiro. 8 de janeiro, para quem não se lembra, foi quando milhares de pessoas invadiu lá a sede dos três poderes em Brasília e destruiu tudo. Quem se lembra dessas notícias? Foi notícia, foi ano passado? Foi esse ano, foi não? Ah não, 24, nós temos 24. Janeiro de 2023, é isso mesmo. Então quem se lembra daquele dia? E detalhe, não sei se você se lembra. Quem se lembra quantas pessoas nós vimos nos vídeos viralizando de pessoas que estavam lá quebrando tudo com o quê? Com a Bíblia na mão. Ditando, dizendo assim: Deus, pátria e família. Nós sabemos que tinha até pastores lá quebrando tudo com a Bíblia na mão e falando que estavam fazendo em nome de Deus. Eu acho que esse verso de Tito estava rasgado da Bíblia deles. Porque Paulo está dizendo a Tito que nós devemos nos submeter. E aí é o que eu disse para você. Se no início da igreja os cristãos eram perseguidos pelas autoridades governamentais, e os apóstolos mandam eles obedecer. Na ilha de Creta, nós sabemos por outras histórias que os cretenses tinham essa inclinação a fazer um 8 de janeiro, por exemplo, porque quem estava lá em 8 de janeiro estavam falando que era pela sua liberdade, mas estavam quebrando tudo.
E aqui, irmão, não estou falando que a gente não deve lutar pela liberdade. Tem momentos que sim. O ponto é os excessos. O ponto é não por meio da destruição, não por meio da violência. Quem entende o que eu estou querendo dizer nessa manhã? Então não está de acordo, irmãos. Não está de acordo. E é claro que essa obediência às autoridades públicas não é, vamos dizer assim, irrestrita. Não é a qualquer custo. É claro que é desde que eles não se coloquem contra a palavra de Deus. Porque o que nós nos submetemos é a palavra de Deus. Então, desde que eles não estejam nos mandando fazer algo contra a palavra, criando leis contra a palavra, ou qualquer coisa que eles digam que seja contra a palavra, no demais nós temos que nos sujeitar. É claro que nesses casos em que eles vão contra a palavra de Deus, aí nós temos que desobedecer mesmo, porque aí é a escolha entre obedecer a Deus e eles. E aí a nossa escolha é obedecer a Deus em primeiro lugar. Mas irmãos, vamos ser sinceros. A maioria das vezes não é esse o caso, pelo menos não no Brasil. Amém? Não no Brasil. Não é esse caso. Os cristãos não são perseguidos fisicamente no Brasil. Nós ainda temos liberdade. Ninguém nos impede de fazer um culto público como esse. O portão está reganhado. Ninguém passa aqui e atrapalha a gente ou impede a gente de fazer isso. Portanto, essa é uma mensagem ainda importante para nós hoje. Nós cristãos precisamos aprender que devemos obedecer às leis públicas, às autoridades públicas. Irmãos, deixa eu dizer que você pode não gostar do presidente eleito, mas você deve, se ele foi eleito, você deve a ele uma sujeição, no sentido de que ele é o presidente do Brasil. Ele é o seu presidente. Você pode não gostar dele, ou do atual, ou do passado, não estou defendendo nenhum dos dois aqui, quem me conhece sabe. Mas sempre tem alguém que não gosta do atual. Se você é um dos que não gosta do atual, irmãos, ainda assim ele é o seu presidente. Você pode chorar a derrota do que você amava, né? Você pode chorar a derrota do que você amava, mas você agora tem um presidente que é o que está sentado lá. E como eu disse, a menos que ele vá contra a palavra de Deus, você deve a ele no mínimo honra e respeito. Porque em outras passagens que trata das autoridades, os apóstolos vão falar que nós devemos também respeitar aqueles que são autoridades públicas. Quem me entende diz amém. Portanto, cristãos não podem ser militantes políticos. Cristãos não podem ser aqueles apaixonados politicamente. Irmãos, deixa, só mais uma coisa, eu já estou falando demais nesse ponto. Mas só uma coisa. Eu lembro que em 2022, já tem uns 3 anos que o pastor Cristiano da Assembleia de Deus Madureira, ele faz o Dia da Bíblia, inclusive hoje é o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, que ele faz uma carreata. Esse ano não vai ter. E todos os anos a gente tenta convocar os pastores para estar junto e tudo mais. Sempre tivemos pouca adesão. Até que chegou 2022. E o primeiro turno, o atual presidente na época perdeu o primeiro turno, né? Foi para o segundo turno. Ele e o atual presidente. Irmãos, vocês sabem, não é segredo para ninguém, que a maioria dos evangélicos apoia o ex-presidente. E aqui eu não estou defendendo, dizendo se é certo ou errado. Só estou constatando um fato. Irmãos, naquela época algo partiu meu coração. Porque naquela época, principalmente quando foi para o segundo turno, que aí tinha que virar, né, como diz assim, o que eu vi de pastores se mobilizando, entrando até em grupo de WhatsApp, para poder unir forças, para poder fazer campanha, para que o ex-presidente ganhasse no segundo turno, não foi brincadeira. E mesmo os pastores e cristãos também, não foi só pastores não, mas muitos cristãos que nunca evangelizou na rua publicamente, falou de Jesus publicamente, vestiam camisa e faziam campanhas assim, extravagantes nas ruas, para que o ex-presidente virasse no segundo turno e fosse eleito. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Porque cristãos não podem ter esse tipo de paixão por governantes. Eles devem obediência, mas não pode ter esse tipo de paixão. Não pode. Isso é pecado. Independente de qual lado seja para o atual, seja para o ex, cristãos não podem ser esses tipos de cristãos militantes no que diz respeito à política. Porque uma coisa é você respeitar e obedecer, outra coisa é você idolatrar político. Amém? Eu não costumo falar disso, então vou aproveitar esse verso para poder fazer essa aplicação. Paulo continua dizendo: e estejam prontos para toda boa obra. Não apenas respeitem os governantes, como estejam prontos para toda boa obra. E aqui eu entendo, como ele já tinha falado de boas obras antes, que é uma boa obra relacionada à vida em sociedade. Em outras palavras, irmãos, não só devemos obedecer e ser
cristãos que andam dentro da lei, né, da legalidade, ali no que diz respeito à política, como também nós devíamos, cristãos piedosos, devíamos ser os primeiros a contribuir para o bem na sociedade. Em Mateus capítulo 5, Jesus diz assim: vocês são a luz do mundo. Deixem a luz de vocês brilharem para que as pessoas vejam e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versos 14, 15 e 16. Então, irmãos, Jesus chamou os seus discípulos, os cristãos, de luz do mundo. Jesus disse que nós devíamos fazer as nossas boas obras para todo mundo ver, não para nós sermos exaltados, mas para que a gente contribuísse para o bem da sociedade. E deveríamos ser os primeiros. Por isso que eu falo bastante sobre servir a cidade, sobre servir o bairro, porque nós devíamos ser os primeiros, irmãos. Paulo está dizendo que estejam prontos para toda boa obra. E dentro de um assunto que ele está falando sobre a vida civil, nós cristãos, irmãos, deveríamos ser os que mais contribuímos para a paz e a ordem da sociedade. Na luta contra as injustiças, na luta contra a maldade, na luta contra a miséria, na luta para servir as pessoas nas suas necessidades, deveríamos ser os primeiros. Se tivesse uma fila de pessoas que fazem boas obras, e a gente sabe que tem muitas, aos poucos eu vou conhecendo cada vez mais boas obras da cidade, ONGs, instituições, tem muitas na nossa cidade que fazem o bem, irmãos. Mas deixa eu dizer, nós cristãos deveríamos ser os primeiros. Deveríamos ser os que mais fazem. Por quê? Porque a graça de Deus nos alcançou. Porque Deus espera que façamos. Porque Deus espera, não dos outros que não o conhecem. O Deus da Bíblia espera que aqueles que o conhecem, que aqueles que se dizem cristãos, que se dizem alcançados pela graça que nós falamos na semana passada, sejam os primeiros. Porque essa é uma outra coisa que eu não vou estender muito, mas que a Bíblia deixa clara. Todo aquele que é alcançado pela graça de Deus, um dos frutos da verdadeira fé no coração deles são boas obras. É o assunto que Tiago vai tratar na sua carta, por exemplo. Tanto que Tiago vai falar que se você diz ter fé verdadeira e não tem boas obras para apresentar, sua fé ainda não é autêntica. Sua fé ainda não é madura. Porque a verdadeira fé sempre vai gerar na vida daquele em quem ela está uma vida também de boas obras. Devemos ser os primeiros, irmãos. Devemos ser os primeiros a contribuir pela paz, prosperidade e tudo de bom na sociedade, seja no nosso trabalho, seja em todo o ambiente que a gente está. Deveríamos nos destacar por sermos aqueles que são os que mais cooperam para a paz, para o bem, para a ordem e para o serviço daqueles que mais necessitam. Verso 2. Aí agora ele vai dar outros detalhes sobre como os cristãos devem se relacionar uns com os outros. Olha o que ele diz: que não difamem ninguém. Que não difamem ninguém. Em outras traduções, que não falem mal de ninguém. A ideia é que não devemos difamar, caluniar, ofender, fofocar, falar mal, caluniar, levantar falso testemunho, mentir a respeito das outras pessoas. Cristãos não devem difamar ninguém. Talvez você está aqui e me diga assim: Lucas, mas ninguém devia fazer isso. Eu concordo com você plenamente, né? Isso é algo que o senso comum diz que ninguém devia fazer. Mas, especialmente se você é cristão, aí é que fica feio ao quadrado. Porque se nós não deveríamos esperar isso de ninguém, e se o senso comum da sociedade diz que ninguém devia fazer isso independente da religião, eu concordo, especialmente quem se diz crente. Especialmente quem se diz cristãos, aí é que não devia mesmo. Em outras palavras, eu disse isso a semana passada, que às vezes a gente espera que aqueles que não são cristãos se comportem como cristãos. Isso é um erro. Agora, daqueles que dizem, a graça me alcançou, eu sou de Jesus, Jesus me transformou, e como diz a Bíblia, é alguém que difama, que fofoca, que fala mal de alguém, seja na boca a boca, ou seja em rede social, que vai para a internet, para textão no Facebook, qualquer coisinha está expondo as coisas na internet. Irmãos, cristãos não devem ser assim. Cristãos verdadeiros, que a graça alcançou, que a graça transformou, não podem. Paulo disse que não difamem ninguém. Se você fizer, você está pecando. Seja fofoca, seja caluniar alguém, você não pode ser assim. Cristãos verdadeiros não podem ser assim. Não podem ser aqueles que difamam, que falam mal dos outros. Não podem ser aqueles que quando você
não sabe o que está acontecendo, eu vou perguntar a fulano que ele deve saber. Isso nem no âmbito da sociedade, piorou na igreja local. Piorou na igreja local. Vocês vão ver que assim, irmãos, a fofoca eu meio que corto ela na raiz. Se você chegar para mim e me contar algo de alguém, primeira coisa que eu vou perguntar para você, olha, eu vou conversar com a pessoa, mas eu vou falar que foi você que me falou. Aí eu já vou ver se o que você está me falando é fofoca ou é preocupação com o irmão. Se você falar assim, pastor, eu vou com você, não conta comigo, eu vou, se precisar, você pode me chamar, eu vou, aí é preocupação com o irmão. Agora você, não, pastor, pelo amor de Deus, não fala que foi eu. Aí antes de talvez tratar com a outra pessoa, que pode até ser grave, eu vou tratar com você primeiro. Eu vou tratar com você primeiro, porque primeiro eu preciso tirar o pecado da fofoca de dentro de você. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos. O que aconteceu no 8 de janeiro foi pacificidade? Foi pacífico, irmãos? Não. Cristãos têm que ser pacíficos. Cristãos, em outras traduções, diz, não podem ser briguentos. Não pode ser aquele encrenqueiro. Sabe aquele encrenqueiro? Aquele que fica caçando briga. Aquele que não pode acontecer nada, que ele já está caçando briga com os outros. Irmãos, cristãos não podem ser assim. Cristãos têm que ser pacíficos. Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Cristãos, irmãos, têm que ser aqueles da paz. Paz e amor. Você lembra desse? Paz e amor, eu sou paz e amor. Cristãos têm que ser paz e amor, irmão. Cristãos em qualquer ambiente têm que ser aquele que separa a briga, não o que causa. Tem que ser aquele que põe pano, como é que é? Pano quente, né? Pano quente na situação. Tem que ser. Cristão tem que ser aquele que separa, que põe pano quente nas coisas, que pacifica, que sela a amizade. Cristão tem que ser aquele que pega duas pessoas que estão de bico uma para a outra e ajuda eles a fazer as pazes. Esses são os cristãos, esses devem ser os cristãos. Cristão não pode ser briguento. E aqui eu vou fazer uma aplicação. E aqui, especialmente nas redes sociais, porque tudo que nós estamos vendo e vamos ver aqui, se aplica muito em rede social. Que às vezes você não briga fora, mas na rede social você está lá, defendendo político, brigando por causa de político, xingando de tudo quanto é nome os políticos eleitos, difamando os outros na rede social. Qualquer coisinha que acontece, você vai para o WhatsApp, você vai para o Instagram, você vai para o Facebook. Se tem uma treta na internet, você está lá no meio, pondo pilha, tacando lenha na fogueira. Cristãos não podem ser assim, irmãos. Ele diz mais, que sejam pacíficos, cordiais. Talvez a palavra que a gente conheça melhor, que traduza esse cordial, é gentil. Cristão tem que ser alguém gentil, numa linguagem que a gente entende melhor hoje. Cristãos têm que ser, como a gente diz, bem educados. Já viu que as pessoas, fulano é bem educado, e aqui não é no sentido de escolar, não. É no sentido de que é uma pessoa educada, que sabe conversar com os outros, que sabe tratar os outros. Cristãos têm que ser cordiais, têm que ser gentis. É claro que ele não tem sangue de barata, às vezes você vai ser tentado a estourar, mas é por isso que nos versos anteriores que a gente já viu, Paulo também diz que o cristão tem que ter domínio próprio, tem que ser moderado, temperante, ou seja, tem que ter domínio próprio, para até nos momentos em que você é tentado a estourar, você tem que, domínio próprio, calma, eu preciso me controlar. E se por algum acaso, se acontecer de estar num dia mau e estourar, antes que alguém fale qualquer coisa com você, você tem que se arrepender, você tem que reconhecer os seus erros. Se arrepender desse pecado, pedir perdão a quem tem que perdoar, reparar, se for possível, aquilo que você causou por causa da sua falta de cordialidade. E aí ele continua dizendo, dando provas de toda cortesia para com todos. O cristão tem que ser gentil, bem educado com todos. Todos. Sem exceção, não só com os governantes, não só entre eles na igreja, com todos, irmãos, todos. Isso, com aqueles que são maus, por exemplo, com aqueles que são difíceis, que a gente sabe que tem pessoas que é difícil de lidar, né? Com aqueles que talvez a gente até no fundo ali considera, fulano é insuportável. Os cristãos têm que demonstrar prova de cortesia para com todos, tem que ser gentil com todos. O cristão tem que ser aquele que para muitos é até o bobo, né? Não, mas fulano é bobo demais, eu não sei como é que você aguenta. Irmãos, o cristão tem que ser assim. E se você diga assim, pastor, eu ainda não sou, você tem que buscar. Porque mansidão, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. É uma das obras que a graça quer fazer na sua vida, amém?
É uma das obras que a graça quer fazer na sua vida. Se você antes era conhecido como Bruce Banner, ou seja, o Hulk, né? Qualquer coisinha o Hulk sai para fora. Se agora se converteu e a graça está operando na sua vida, a graça entra e mata o Hulk que existe dentro de você. Amém? Ele mata o Hulk dentro de você. A ponto de você chegar a um ponto em que antigamente, no lugar em que o Hulk saía para fora, na hora que agora chega aquele ponto que todo mundo olha e fala, agora o Hulk vai sair para fora. No máximo que ele vai ouvir é um bé de uma ovelha, né? Bé, né? Agora ele é uma ovelhinha de Jesus. Jesus agora transformou. O estopim dele não é curto mais. Jesus colocou um estopim grande agora que é difícil. Você precisa buscar isso. Essa vida piedosa, essa vida de santidade. Só para acrescentar este ponto. Em Lucas 6, 27, Jesus diz assim. Preste atenção em cada palavra. Digo, porém, a vocês que me ouvem. Amem os seus inimigos. Cortesia para com todos. Façam o bem aos que odeiam vocês. Cortesia para com todos. Abençoem aqueles que o amaldiçoam. Cortesia para com todos. Orem pelos que maltratam vocês. Cortesia para com todos. Esse é o padrão de Deus. Aí você diga, mas eu não consigo. Não, mas a graça vai te transformar. Se verdadeiramente ela entrou na sua vida, ela vai te transformar. Você não precisa esperar virar da noite para o dia, mas Ele vai trabalhar. O que você não pode é aceitar, não, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, é meu jeito. Não, não é jeito não, porque Jesus muda até o seu jeito. Ah, não, mas eu tenho essa personalidade. Jesus muda a personalidade também no que for preciso. Ele muda. A graça muda, a graça transforma. Ela entra e opera. Amém? Ela opera, ela transforma. Então, essa é a cortesia de Deus para com todos. E aqui eu resumo da seguinte forma. Cristãos, nos seus relacionamentos, eles não podem ser baseados na reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu faço para você, você faz para mim. É o que a gente chama de mesma moeda, sabe? Reciprocidade é isso. É você devolver na mesma moeda. É você tratar o outro como o outro te trata. Deixa eu dizer para vocês aqui, na vida do cristão isso não pode ser verdade. Cristão não pode ser aquele que devolve na mesma moeda. Cristão não pode ser aquele que trata os outros como os outros tratam ele. Porque isso é pecado. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser cordiais com todos. Ou seja, Jesus diz em Lucas 6 que é com inimigos, que é com quem nos amaldiçoa, com quem fala mal de nós, com quem até nos maltrata. Jesus diz que a nossa atitude é totalmente diferente. Ou seja, devolver na mesma moeda, tratar o outro como o outro te trata, na vida do cristão isso não tem lugar, você tem que julgar isso fora. Se isso é lema da sua vida, você tem que reconhecer o seu pecado hoje e parar com isso. Porque a forma que você trata os outros é a forma como Deus quer que você trate. E a forma que Deus quer que você trate é sendo cordial, pacífico, amando os que te odeiam, fazendo bem para os que te perseguem, amém? Falando bem dos que te maltratam, e esse é o padrão de Deus para a nossa vida. E por que é assim? E eu finalizo aqui. Verso 3, ele diz, pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Olha como que Paulo diz, por que nós não devemos ser assim? Por que devemos ser cordiais, gentis? Ele diz, porque antigamente, porque nós já fomos desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de prazer, vivendo na maldade, na inveja, sendo odiado pelos outros, dando motivo para os outros nos odiar e odiando uns aos outros. Mas o que fica implícito é que Paulo diz, mas nós não somos mais assim. Na verdade ele vai dizer isso claramente no verso 4, mas eu vou deixar para a semana que vem. Nós não somos mais assim. Nós não devemos ser mais assim. Por quê? Porque como vimos a semana passada, a graça de Deus já nos alcançou. A graça de Deus já está trabalhando na nossa vida. Portanto, nós não devemos ser mais assim. E duas últimas coisas dentro desse verso 3, que para mim aqui tem um duplo sentido. Em primeiro lugar, ele diz assim, porque nós éramos assim. Eu pensando nessa pregação, eu penso que uma das maiores coisas que nos atrapalha em ser gentil, educado, cordial com todas as pessoas, até com os mais difíceis, é o orgulho e o sentimento de superioridade.
Sabe aquele orgulho? E o orgulho, o que eu estou querendo dizer? Que é muito ligado com o sentimento de superioridade. Quando você olha, principalmente, especialmente para os outros que você considera uma pessoa má, aquele, mas me maltrata, mas fala mal dos outros, é o típico que a gente diz assim, mas fulano merece que eu trate ele assim, porque ele é assim, assim, assado. Irmãos, quando nós pensamos dessa forma, nós somos tomados do orgulho e do sentimento de superioridade. E você dificilmente vai tratar alguém com gentileza, com educação, com cordialidade, se você se sentir melhor do que ela. Não, mas eu não sou assim. Não, eu não sou assim mais. Eu não faço. Eu jamais faria isso. Quando você se sente melhor do que os outros, quando você acha que você jamais faria o que ela fez com você, quando você acha que jamais você agiria como ela está agindo com você, dificilmente você vai agir de forma cordial e gentil. É por isso que Paulo diz, olha, lembre-se que a gente era assim. Talvez tenha pessoas que poderiam dar o testemunho e contar como que era esse tipo de pessoa insuportável, que dava motivo para os outros odiar, mas deixa eu dizer, se a graça te alcançou, você não é assim mais. E é por você se lembrar que agora você não é assim mais, que você deve agora buscar em Deus paciência, mansidão, domínio próprio, para lidar com misericórdia com os outros, com cordialidade com os outros, com boa educação, ainda que ela te dê motivos para você não agir assim. Então lembre-se de onde Jesus te tirou. Lembre de quem você era antes. Amém? E que isso seja o primeiro motivo para você tratar os outros com cordialidade. Porque por mais que você diga, mas fulano merece, e pode ser até verdade, você não vai tratar ela conforme ela merece. Porque afinal de contas, Jesus não te tratou como você merecia. Ele não te tratou como você merecia. A gente merecia o inferno, e ainda assim, como vimos a semana passada, e vamos ver semana que vem, que é o tema dos próximos versos, Ele foi para a cruz por nós. Que você aprenda a tratar os outros como Cristo Jesus te tratou e te trata. Ele continua não nos dando o que a gente merece. Quantos motivos a gente não dá para Ele, hein? Mas Ele não faz. Ele continua agindo com a gente com graça. Essa graça que entra em você, pode entrar em você e transformar a sua forma de lidar com as outras pessoas. Fique de pé e vamos orar e cear, né? Diante disso, eu tenho 4 perguntas aqui, 4 aplicações. Em primeiro lugar, como tem sido a forma que você tem se relacionado com as pessoas diante dessa passagem? Se analise agora diante dessa passagem. Será que você passaria no teste dessa passagem, no trato com as pessoas? Segundo lugar, como tem sido sua forma de lidar com política e os políticos, baseado nessa passagem? Será que você passa no teste daqueles que são obedientes, que são submissos à autoridade, aos governantes? Será que se você não tivesse um dinheirinho a mais, você não estaria lá no 8 de janeiro? Será que você não é daqueles que, se eu tivesse uma rede social e acabar entrando na hora que você está ali, eu não pegaria você aí falando, né, daquele jeito na rede social? Terceiro lugar, você poderia dizer hoje, principalmente se você já se considera cristão, você poderia dizer, como Paulo diz no verso 3, eu era assim? Será que você já poderia afirmar isso? Eu era assim, pastor. Não sou mais, pela graça de Deus. Ou, em quarto lugar, talvez se você fosse sincero nessa manhã, e se você for agora nessa oração, você vai ter que dizer para Deus, Senhor, eu ainda sou assim. Você não precisa nem dizer para mim. Mas é diante do Senhor dizer, sim, eu ainda sou assim. Eu ainda preciso mudar muito minha forma de tratar as pessoas. Eu ainda preciso mudar muito a minha forma de falar de política. Eu preciso mudar muito. E esse é um momento para você orar ao Senhor. Feche seus olhos.